Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre o repá válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. Mas antes de falarmos sobre o repá, vamos relembrar os jogos da semana passada válidos pela primeira rodada do quadrangular final da Série C, começando com o Clube do Remo, que fora de casa conseguiu empate contra o Londrina por 0-0. Jogo que foi marcado pela alternância no controle de jogo entre as duas equipes. Ora o Londrina era superior e conseguia criar oportunidades para o goleiro Vinícius defender, ora o Remo era superior e criou até um gol, só que estava em impedimento. E o jogo seguiu assim na primeira hora, nos primeiros 60 minutos, até que o Remo fez substituições que não encaixaram no jogo. Por exemplo, o Hélio, que não vinha fazendo uma boa partida, saiu para a entrada do Augusto. Só que com isso o Remo perdeu muita velocidade e acabou não conseguindo ligar mais contra-ataques, só depois que o Hermel entrou, mas também em raras oportunidades. Então, na última meia hora da partida, o Londrina foi ligeiramente superior, mas nada que conseguisse criar uma grande oportunidade que tirasse o sono dos torcedores azulinos. Então, ao meu ver, o resultado foi bom para o Remo. O Londrina, em 9 jogos na Série C em casa, tinha vencido 8 e empatado apenas 1. Então, o Remo conseguiu igualar o melhor resultado de um visitante dentro do Estádio do Café. Pontos negativos da equipe azulina, para mim o ataque do Remo vem caindo muito de produção em relação aos primeiros jogos do Paulo Bonamigo, principalmente seus laterais. O Remo, que tinha uma força com o Ricardo Luz e com o Marlon, vem perdendo isso nos últimos jogos, e eu digo até que o Marlon sente muita falta do Wallace. Os dois tinham uma tabela muito boa que com o Charles ou com quem está jogando pelo lado esquerdo não vem se repetindo. Então o Remo tem sentido a falta disso e tem caído, tem tido uma queda de produção no seu setor ofensivo. Enquanto que o lado positivo é a defesa do Clube do Remo, uma defesa cada vez mais segura e confiável, ora com seus zagueiros, ora com o Vinícius, que opera um milagre a cada rodada. Já o Paysandu, no domingo, enfrentou o Ipiranga aqui em Belém e conseguiu vencer por 2-1, bom resultado para a equipe bicolor, que fez o seu dever de casa e foi superior em quase todos os 90 minutos, principalmente quando o Paysandu conseguia acelerar o ritmo, conseguia aumentar o ritmo de jogo, e foi assim que a equipe bicolor abriu o placar numa boa jogada do Vitor Feijão, que fez uma boa partida. Ele cruzou rasteiro pelo lado direito para o Nicolas, que com todo o seu oportunismo, com seu bom posicionamento, conseguiu antecipar a defesa e o goleiro e empurrar para o fundo do gol. 1-0, belo gol do Paysandu. Depois disso, a equipe bicolor até diminuiu um pouco do ritmo da partida e o Ipiranga foi lá e empatou após um cruzamento. Detalhe que foi o 13º gol oriundo de cruzamento do Ipiranga na competição, uma arma muito forte da equipe de Erechim. Mas logo depois o Paysandu conseguiu marcar o gol da vitória, tudo isso ainda no primeiro tempo, e o gol foi marcado com Tony, após um pênalti no último lance do primeiro tempo, que foi muito duvidoso. Na segunda etapa, o Paysandu não conseguiu imprimir a sua superioridade do primeiro tempo, baixou de nível, algo que já vem sido recorrente nos últimos jogos do Paysandu. Pontos positivos e pontos negativos. Primeiro ponto positivo, o Paysandu conseguiu manter a sua invencibilidade, chega a 9 jogos seguidos sem perder. Pontos negativos. Primeiro, a queda de rendimento no segundo tempo, que vem sendo algo corriqueiro no Paysandu. E o segundo ponto, o time vem errando muito o último passe. Para você ter uma ideia, o Bruno Colasso deve ter errado uns 500 cruzamentos só no segundo tempo, só no primeiro tempo, na verdade, contra o time de Erechim. Agora falando sobre o repá. Ao meu ver, o repá deste domingo tem tudo para ser mais interessante do que o repá passado. Até porque ser pior do que um repá que teve 2 finalizações é difícil. E também, para mim, o repá vai ser um jogo muito equilibrado, focado nos sistemas defensivos das duas equipes. Até porque o Remo, nos últimos 13 jogos, só sofreu gols em 3. Além disso, o Paysandu, desde que o Paulo Ricardo assumiu a titularidade, só levou 2 gols. Então, mostra o equilíbrio e uma fortaleza defensiva nas duas equipes. E, falado tudo isso, ao meu ver, o time que conseguiu uma superioridade nas laterais de campo vai ter uma superioridade também na partida. Por quê, Felipe? Porque Remo e Paysandu usam muito os seus laterais no setor ofensivo. Só que nos últimos jogos eles não vêm produzindo muito bem. Apenas o Tony fez um bom jogo contra o Ipiranga, como eu acabei de falar. E tirando ele, os outros laterais, tanto o Bruno Colasso, quanto o Ricardo Luz, quanto o Marlon, não vem fazendo um bom jogo. Então, nas laterais do campo, o Paysandu, para mim, tem uma pequena superioridade, principalmente com os seus pontas, que vem numa fase melhor do que os pontas do Remo. Então eles podem aproveitar a subida dos laterais do Remo e jogar nas costas dos laterais. Dito essa superioridade do Paysandu, eu vou dizer até algo ruim para a equipe bicolor. O Shoa provavelmente não joga,
E o Paysandu tende a sentir muito a falta do seu camisa número 4, do primeiro volante da equipe do Paysandu. Até porque, tecnicamente, ele é muito superior ao Serginho e ao Wellington Reis, que devem jogar na volância da equipe bicolor. Mas nem tudo são flores ou espinhos para o time do Remo. A gente pode citar positivamente, além da defesa, que o Show não joga e o Felipe G2 pode crescer neste lugar de campo e, enfim, dar início a uma série de boas atuações com a camisa do Remo. Mas, negativamente, o time pode não ter o Marlon. E em relação ao Marlon e o Dudu Mandai, que é o seu reserva imediato, para mim tem um desnível técnico claro que o Remo pode sofrer com isso. Mas, como eu disse, nem tudo são espinhos e nem tudo são rosas. Vamos ao lado positivo do Repá para o Remo. Como eu falei anteriormente, o Paysandu cai de produção no segundo tempo e o Remo tende a subir de produção. É só lembrar do jogo contra o Santa Cruz. O Remo criou uma penca de oportunidades no segundo tempo, apesar de ter perdido o jogo. O próprio jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Remo só veio a melhorar no segundo tempo. O jogo contra o Manaus, o Remo fez um bom segundo tempo, um excelente segundo tempo, que garantiu a classificação da equipe azulina. Então, apenas o segundo tempo contra o Londrina na partida passada não foi melhor do que o primeiro para a equipe azulina. E com o desnível, como eu falei, do Paysandu, técnico no segundo tempo, o Remo pode aproveitar este momento do jogo para sair com a vitória. Palpite, eu vou ficar em cima do muro nesse Repá. Acho que tem tudo para ser um empate em 1-1. Acredito até que o Remo sai na frente e depois o Paysandu consegue empatar, algo que vinha sendo corriqueiro nos Repás, ainda com público no Mangueirão. Falando em público no Mangueirão, eu irei estar lá numa transmissão pela Arthur Souza TV. Você pode entrar no canal e conferir o jogo por lá. A gente vai transmitir o jogo ao vivo direto do Mangueirão. Mas antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre Londrina e Ipiranga, falar minhas primeiras impressões sobre cada um dos times. Primeiro, o Londrina. Esperava muito mais da equipe do Estádio do Café, achei o time abaixo. O Adenilson, que vinha sendo um dos destaques da competição, segue sendo aquele mesmo do Remo, que é um meia mais parado, mais lento, com uma boa finalização de fora da área, mas nada demais. Assim, eu esperava bem mais da equipe do Londrina e acredito que Remo e Paysandu podem e devem fazer os pontos aqui em Belém contra essa equipe. Já o Ipiranga foi uma equipe melhor de se assistir, foi uma equipe mais agradável, que mostrou mais recursos, principalmente nas jogadas aéreas. A equipe do Ipiranga foi muito bem e quase conseguiu até empatar contra o Paysandu no último lance de jogo. Então, ao meu ver, eu até mudo o meu ranking em relação à semana passada, em que o Ipiranga iria ficar na quarta posição e o Londrina ia brigar pela segunda vaga. Para mim, isso alternou. Para mim, agora, o Ipiranga briga pela segunda vaga e o Londrina está mais abaixo. Só que eu vejo o Remo e o Paysandu ainda mais favoritos para o acesso à Série B de 2021. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp com os seus amigos. Não se esqueça também de ver a transmissão direto no Mangueirão do Repá, domingo às 18 horas na Arthur Souza TV. É isso. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você que ficou até aqui o final do vídeo. É isso. Até a próxima e fui!